E aí, amigos, tudo suave? Começando mais um podcast Passa Ideia aqui no canal Passa Hora. E hoje o convidado é Fernando Lira Júnior, ator, diretor, produtor cultural. E vamos conversar muita coisa com ele. E você que está aí, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, já vai comentando, tanto no chat quanto nos comentários. E compartilhe esse vídeo para ajudar o canal Passa Hora, fechou? Então vamos lá, né? Na parceria de Estúdio Sala 51 e também Loja do Torcedor 12, está começando mais uma edição do podcast Passa Ideia. Bora lá! E é isso aí, estamos aqui, mais uma edição do podcast Passa Ideia com um novo copiloto. Bem-vindo aí, Bruno Clay, te chama assim? Pode chamar. Clay de Clayton? Não, Clay só Clay de Clay mesmo. Clay? Isso. É abreviado de nada. De nada, é. Ah, então assim... Foi assim como que você a pobreza escolheu. Tá certo, bem-vindo aí. Boa sorte, tá no lugar de outro... Gordo? Gordo, né? Então, um gordo pelo outro, a cadeira a gente já sabe que resiste, então beleza, tamo aí. Nosso convidado, Fernando Lira, Aí. Toque de Pandemia. Bem-vindo. Bem-vindo, é muito bom ouvir isso nesse momento tão difícil, que está todo mundo tão distante um do outro. Receber um bem-vindo ao vivo é bem legal. Muito bom, né? É assim, a gente só não pode ainda, né, abraçar, não que eu queira, né? Mas assim, Não, mas assim, pelo menos a gente está conversando pessoalmente, é uma coisa que tempo atrás a gente não Muito tava, difícil, né? Foi né? difícil para você esse período aí de Foi bem difícil. pandêmico? Eu quase desisti dessa carreira, né, do trabalho. Sério porque mesmo? Quase. Eu faço trabalho para criança há 31 anos, mas quando veio a pandemia eu tomei uma rasteira de R$32 mil, porque eu tinha acabado de produzir um Eita. espetáculo novo chamado O Que Eu Vou Ser Quando Crescer. São apresentações para as escolas. E é um espetáculo que fala sobre profissões. Eu estreiei em janeiro, vendi o ano inteirinho, de quarta, quinta e sexta, lá no teatro que eu estou administrando agora. E aí veio a pandemia e cancelou tudo em 2 dias. Em 2 dias eu joguei R$32 mil na lata do lixo. Meu... Porque vai voltar? Vai, claro. O ano que Aham. vem a gente já está sentindo que as escolas querem, precisam, porque é um espetáculo educativo e tal. Mas e para pagar tudo isso? Então foi muito Sim. difícil. Eu pensei muitas e muitas vezes em desistir, sim. Foi muito difícil. Difícil no aspecto financeiro, emocional. Ficar dentro de casa não é uma coisa fácil. Não receber aplausos. Uhum. Um amigo meu, inclusive, um dia pegou uns aplausos e mandou para mim por WhatsApp de Olha manhã, aí, num domingo, e ele falou assim, isso é para você hoje ficar um pouco mais feliz. Não é ao vivo, mas que você fique feliz. E isso me fez pensar muito. Eu faço terapia e tal, e eu levei isso para a terapeuta. Como para o artista faz falta os aplausos? Demais. Porque o dinheiro, claro que faz falta, a gente precisa pagar a conta, mas você saber que o público está entendendo e gostando do que você está fazendo é muito É o gratificante. combustível, né? O É, nosso combustível é é o esse, é o nosso. público, é a reação do público, é a galera indo lá te ver, te abraçar, te admirar, te aplaudir. Ou se for uma peça de comédia, rir, se for outra de drama, chorar com você, porque está funcionando o que você está apresentando. E fazer para a criança tem uma coisa que é diferente do que você que faz, por exemplo, o seu stand-up, os espetáculos adultos. A criança ela é muito naquele momento. Então, entra a Branca de Neve. É muito difícil você não escutar das crianças. Ou quando tem uma graça, as crianças querem participar também. Quando tem uma maldade, a criança mostra aquilo. Então, para nós que trabalhamos com criança, é muito automática a reação. E isso faz muita falta. Não, demais. E como que você trabalhou a sua mente? Você falou que fez terapia e tudo Faço. mais, e faz. Mas você já se recuperou disso e desistiu dessa ideia de parar? Como que tá? Na verdade, essa ideia de parar já me passa, assim, mas inúmeras vezes já esteve dentro da minha cabeça. Mas sempre acontece alguma coisa que não me deixa. Então, nesse momento da pandemia, aconteceram fatos de, por exemplo, um espetáculo meu que estavam tentando, um texto meu, aliás, estavam tentando patrocínio, tentando, e não conseguiam. Na pandemia conseguiu. Aí nós fizemos o ensaio, gravamos e ficou um tempo na internet. Aí logo depois disso, eu fui convidado para administrar esse teatro. 2 teatros em São Paulo. Então sempre tem alguma coisa que fala, não é o momento. Tá aí, né? E o teatro que você pegou, que tá gerenciando, qual que é? É o Ruth Escobar e o Maria de la Costa. Olha aí, 2 teatros clássicos de São Paulo, Isso. né? Ruth Escobar,
Maria de la Costa, Ruth Escobar, que ambos fecharam ao mesmo tempo, né? Tudo na mesma semana, na semana de 15 e 18 de março. Então, fechou, a gente pensou, poxa, acabou uma história, né? Eu pensei que não ia voltar, e graças a aí tá aí de volta e já teve alguma apresentação? O Maria de la Costa já voltou há um mês com o espetáculo A Banheira. E o Ruth estreia dia 17 agora, né? Os espetáculos. E qual a capacidade dos dois teatros? 370. Só que o Ruth Escobar são 3 salas. Diniz Fati, Gil Vicente e Miriam Muniz. Só que nesse momento só a Diniz Fati por questão financeira mesmo e também pela pandemia, porque não dá para você abrir todas as salas e ter muita gente em cada sala. Então a gente resolveu ir devagar. É um momento ainda que volta aos poucos, né? Não dá para voltar como o normal. Acho que o normal mesmo, acho que é ano que vem. O que eu acho engraçado de tudo isso é que para 25 de março, para o supermercado, todo mundo vai. É aí que tá. Eu escuto assim as mães falarem assim, não, eu não quero que meu filho vá para a escola nem para o teatro, mas ele está lá na 25 de março. É aí que tá. É isso que eu pego também no pé, porque assim, eu também produzia shows em bares. E assim, bares só podia ficar aberto até às 8 da noite, até às 10. Qual que é a diferença? Se você colocar uma limitação de pessoas, colocar uma limitação até a meia-noite, a mesma limitação até às 8 da noite, qual que é a diferença disso? Se a gente trabalhar direitinho dentro do que é preciso. Isso que eu não entendo, entendeu? Qual que é a diferença do horário? Então, que no Brasil não dá para entender tanta coisa, né? Então, é aí que tá. Aí chega naquela questão chata da política que, nossa, dá briga com todo mundo. Aí por isso que eu acabo nem falando, porque, olha... É melhor, viu? É complicado. Meu pai falava uma coisa quando eu era pequeno, e a minha irmã lembra muito bem disso. Meu pai falava assim, quando você tiver um amigo que fala que vai ser político, perca a amizade. Bom sujeito ele não é. E a gente sempre falou, como você é preconceituoso, pai. Hoje eu... acho que meu pai está certo. E em relação ao teatro, né? Tem uma carga que você tem que cumprir de pessoas que possam assistir as peças. Sim. De quantas pessoas? Dos 370? No geral, uma sala cabe o quê? 120 pessoas, mais ou menos? Era primeiro 40%, agora uma semana virou 60%. Mas eu coloquei um número de 150 pessoas por apresentação. Certo. Eu que determinei. Eu não quero nem a mais, nem... Porque eu tenho ainda um pouco de medo. Não é da higiene do teatro, porque o teatro foi higienizado, ele tem muitas portas abertas, mas é da reação do público. O público é muito difícil você conter quando mais de um está reclamando. Porque um reclama em voz alta, daí parece que todo mundo cria uma força e começa a criar uma situação que, às vezes, você não consegue controlar. E, além disso, eu trabalho com criança. Estreia no sábado, Os Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. Como que você vai controlar? Pai, mãe... que acha que está na sua razão, e ainda as crianças. E ainda tem a equipe artística do teatro, os funcionários. Então, para uma pessoa só controlar tudo isso, fica meio difícil. Então, eu estipulei um número de 150 e tá bom. Aí tem gente que fala assim para mim, mas só isso? E eu pergunto para o produtor, mas você tinha mais que 150 pessoas antes da pandemia? Porque também isso é uma coisa que o produtor fala assim para mim, eu não vou voltar porque é só 40%. Aí eu vejo o bordeiro do cara, ele não tinha nem 30 pessoas. Mas ele está acreditando que tem uma diferença. Então vamos embora, vai, deixa ele. Tem que tirar proveito da situação. Não, tem que ir, eu loto. Eu não posso divulgar tanto, porque não posso ter tanto público. E no caso, agora na administração, além de ser ator, como que você... está trabalhando com isso? Já conseguiu ainda fazer a primeira peça como ator ou ainda não? Não, eu ia voltar com o meu espetáculo agora, mas teve um ator que pegou Covid, então a gente deu uma seguradinha. Na verdade, não é o primeiro teatro que eu administro em São Paulo. Eu já administrei o Teatro Itália, a União Cultural Brasil-Estados Unidos, inclusive esse teatro que é novo, aí fui eu que construí do chão. Legal. Tudo que está lá dentro fui eu que escolhi. E o teatro do Juca Chaves. Juca Chaves, fazia stand-up, mas com outro nome. Sim. Meu pai era fã do Juca Chaves. Nossa, ele tinha fita cassete do Juca Chaves. E eu, com uns 4, 5 anos de idade, eu gostava de ouvir o Juca Chaves. O Juca era muito bom. Nossa, as músicas dele. Hoje ele mora na Bahia, né? Ele já é um idoso, assim, a Dona Yara cuida dele. Se eu não me engano, ele está com Alzheimer. Mas o Juca, ele tinha uma piada pronta a todo momento para você. Então, assim, era cada dia ele fazia um show dentro daquela bilheteria para mim. E era muito legal porque a gente aprendia. Então você tinha um contato muito próximo com ele? Ele era o meu chefe mesmo. Eu tinha mais contato com ele do que com a esposa, que era administradora mesmo do teatro, né? Eu administrava o teatro, bacana. Mas ela administrava a vida do Juca, né? E ele é um cara nota 10. A facilidade dele criar uma piada é uma coisa
Surpreendente. E engraçado a leveza que ele levava nas piadas, porque eram piadas muito boas, Sim. às vezes fortes também, mas leve ao mesmo tempo. É verdade. Nossa, e na música, então, parecia uma música de paz, assim, né? Mas, na verdade, era uma comédia. Se você prestasse atenção na letra. E uma coisa também que foi muito engraçada para mim, você é mais jovem que eu, mas era ter conhecido a tal da Iarinha, que ele tanto fala nas músicas, nas entrevistas, a Iarinha, e aí um dia eu conheci a tal da Iarinha, né? E eu fiquei olhando para ela e eu pensando, por que será que esse homem chama essa mulherão com essa voz tão forte de Iarinha, né? E aí você via a doçura dele que você falou. Era como ele via aquela mulher linda tá aí, que ele ó, tem. tá vendo? Você vê, tudo tem uma justificativa, né? Não tem jeito, né? Bom, no Teatro Ruth Escobar, você está falando que está rolando uma sala por vez, para não ter essa aglomeração. Pra, o que fala, e também né? pela parte financeira, não vou mentir, não. Porque para manter um teatro com 3 salas é papel heróico, principalmente porque não tem patrocínio e nem ajuda do governo. A PETESP, que cuida dos 2 teatros, é a detentora das 2 marcas, ela não tem ajuda financeira. Quem mantém são os espetáculos de teatro. Sim, então, é muito difícil. Então, nesse momento que o teatro ficou 1 ano e meio parado, não tinha mesmo como voltar. Foi uma atitude certeira para os funcionários poderem trabalhar e os artistas, né? Exatamente. A Lei Rouanet ajudava antigamente? Ou... Olha, eu vou falar uma coisa que, se tiver artista me ouvindo, pode ser até que fique bravo comigo, mas eu sou uma pessoa que penso para falar. Sim. Eu acho que o governo fez muito bem de mudar. Foi. Acho que mudou de forma errada, mas tinha que mudar. Não tinha que tirar, né? Tirar, não, mas tinha que diminuir, mudar algumas formas da lei. Eu acho, sim. Não estou dizendo que eu sou a favor de Bolsonaro, contra Bolsonaro, porque isso não vem ao caso. Mas eu acho que essa lei tinha que ser mudada, porque sempre privilegiou os mais conhecidos. Eu também acho. Eu nunca peguei a Lei Rouanet. Eu tenho o maior orgulho de dizer que os meus espetáculos eu faço do meu bolso. Eu fui patrocinado há muitos anos atrás, antes da Lei Rouanet, por empresas fortíssimas no Brasil. Eu tive a felicidade, eu não sei se você sabe, mas eu fui o Seninha, o único ator que interpretou o Seninha no teatro, para a família Ayrton Senna durante 3 anos. Eu fui escolhido pela própria Viviane Senna e tal. E lá eu tive patrocínio de 3 empresas muito grandes, mas que a gente não precisava da Lei Rouanet. Você emitia a nota fiscal e a nota fiscal já tinha dedução do imposto de renda. Então, metia uma tabela, você deu 1.000, você tem tanto de desconto. Você deu 10.000, você tem tanto de desconto. Também era uma coisa com problema, mas eu acho que era melhor. A gente conseguia patrocínio mais facilmente. Hoje existe uma máfia muito grande do patrocínio, porque o diretor da empresa, quando você vai pedir, ele já pede quanto que ele tem que ganhar. Ah, não é verdade. É verdade, sim. É verdade, sim. Isso acontece. E dificulta pra caramba. Dificulta. Né? Se você não tiver o captador certo, você pode estar com a Fernanda Montenegro, você não vai conseguir. Exatamente. Complica. E como você citou, eu ia falar realmente do Seninha. Eu quero que você fale dessa história, né? De como que você chegou a ter o papel de interpretar o Seninha. Como que foi essa fase aí? Essa história é muito engraçada. No final dos anos 90, né? Foi. É muito engraçado porque, assim, eu não gostava do Ayrton Senna. Eu tinha uma raiva dele. Você não gostava da pessoa ou dos dois, né? Esportista? Ele corria no horário das peças. E aí, em dia de corrida dele, ninguém ia. Aí, no dia que ele morreu... Eu estava fazendo eu estava fazendo um grande sucesso em São Paulo, que era o Pinóquio, uma peça que eu fiz anos em cartaz. E os atores se reuniram e falaram assim para mim: Fernando, eu era o produtor também, a gente não quer fazer o espetáculo em memória do Ayrton. Olha a minha resposta. Vocês podem não fazer, eu vou fazer espetáculo, eu conto a história do Pinóquio. Mas ele morreu rico e eu tô pobre, então vai ter peça. Eu acho que ele ouviu da onde ele falou: agora você vai pagar. Aí me convidaram para dar uma entrevista na TV Bandeirantes de Jundiaí, retransmissora, uma coisa assim, é Jundiaí. E eu estava indo com um ônibus, porque eu não dirigia na época, e o ônibus parou do lado de um outdoor do Ayrton e o Seninha. Eu olhei para ele e fiz assim: desgraçado, nem eu indo viajar, você me deixa em paz. Juro, não tô mentindo, não. Tá perseguindo. Tô falando sério. E aí, nesse dia, tinha uma matéria minha na Veja. No outro dia, a Viviane Senna ficou atrás de mim, ligou na Veja, pediu meu telefone. Nossa. E eu achei que era. Achei que o Instituto Ayrton Senna queria contratar minha peça para dar para as crianças. Porque é o Instituto Ayrton Senna, Pinóquio, tudo bem. Quando eu cheguei lá, na reunião depois de uns dias, todo mundo me olhava estranho, desde a portaria. Oi, tudo bem? E eu, tudo. Você veio falar com a Viviane, né? E eu, tudo muito estranho. Aí cheguei na antessala, tinha uma secretária, ela é dona Sueli, que é japonesa,
E ela, faz parte do gibi do Seninha, que é uma japonesinha no personagem, a Connie. E aí ela falou, nossa. Eu falei, o que aconteceu? Ela fez assim, quando você entrar, você vai entender. Aí abriram a porta, a dona Viviane, quando ela olhou para mim, Eu falei, nossa. ela se emocionou. E aí ela falou, como você parece com o meu irmão? Falei, eu? Meu Deus do A céu. pessoa tá doida. E aí ela me explicou todo o caso, que ela queria fazer um espetáculo em memória do irmão, através do personagem do Seninha, e eu disse não. Porque eu fazia um grande sucesso, que era o Pinóquio. Era um sucesso mesmo. Sim. Minha peça lotava, que era um absurdo. E aí, passado alguns dias, depois do meu não, ligou para mim um senhor chamado Celso Lemos, vice-presidente do Instituto, e me convidou para eu ir ao Instituto. E lá ele foi muito esperto, um cara que eu tiro meu chapéu. Ele não quis me mostrar o Instituto Ayrton Senna, ele quis me mostrar o que o Instituto Ayrton Senna fazia. Ali ele me dobrou. Ali Porque que ele- te crianças, conquistou. pô, Ele é. me estudou antes de eu ir e ele sabia o apego que eu tenho com criança. E ali eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu parei o Pinóquio e fui fazer o Seninha, com 17 atores no palco, musical. Foi maravilhoso, grandes patrocinadores. Eu viajei o Brasil inteiro e eu gostei muito dessa história. Principalmente por quê? Porque eu conheci daí o Ayrton Senna, depois de morto, o homem, o que ele representou para o Brasil, o quanto ele fez e faz até a data de E hoje. muita gente não sabia também. Muita gente. Menos pro teatro até então, né? Até então a gente odiava ele. Eu não sou o único, não, viu? Eu tô segurando esse cartaz, mas tudo bem. Mas eu adorei conhecer a obra do Ayrton, saber que as pessoas que estavam em volta dele desde o início continuavam dentro do Instituto. Dona Neide e seu Milton, que são os pais, assim, eu não tenho como agradecer a Dona Neide. O dia que ela me conheceu, ela ficou extremamente emocionada, porque hoje eu tô com o cabelo curto, mas eu com o cabelo comprido. Eu vi a igual foto dele, lá, que você bem uma no coisa estilo de Ayrton bem- Senna. Eu também fico assustado. O Maurício de Souza, quando me conheceu, numa feira, ele falou para a dona Viviane assim, se eu tivesse encontrado uma menina igual a Mônica, como você encontrou Seninha, eu estava mais rico do que eu sou. Por quê? Eu tenho uma voz anasalada igual do Ayrton. Eu adoro criança que ele adorava. Então, a gente tem muitas curiosidades, outras, inclusive, como dedo torto, mordido por macaco, no mesmo Você lugar. tá brincando? O Ayrton foi Nossa. mordido no pé, Ah. na perna esquerda, no mesmo lugar que eu. Você é o clone, então vai, fala a verdade. Então, olha, eu gostaria de ser, viu? clone, Olha. Mas depois de um tempo, daí eu parei. Tem muita né? multa Só de não trânsito dirige, de né? velocidade ou Só não? não Eu dirige. tenho. Tem, aí, ó, tá vendo? Aí, tá Em alguns vendo? lugares me chamam de Seninha, inclusive. Eu presto serviço para uma empresa de ônibus e lá todo mundo me chama de Seninha. Não adianta que ninguém... Em outros lugares as pessoas falam. Mas o mais engraçado também foi assim. Nas viagens que eu fazia, era muito engraçado eu ser recepcionado como se eu fosse o Ayrton. Isso era muito legal. E eu via aqueles cara barbudo, aquela mulherada chorando, e eu... Sem entender nada do que aquilo representava, porque não me representava. Sim. Eu não sentia isso. E quando eu chegava com o capacete, as pessoas queriam colocar a mão de todo jeito naquele capacete, que era uma loucura, aquela situação, por causa do capacete dele. E a tal da bandeira que ele segurava, Sim. eu levava uma Porque bandeira foi uma dele. época muito forte da Fórmula 1, Foi. justamente por causa dele. causa Então tinha dele. muita gente que acompanhava a Fórmula 1 por causa dele, tinha fãs dele, né? Sim. E muita gente também que, assim como você, eu também não era tão vidrado em Fórmula 1, mas a galera também não fazia muita questão. Nem vou comentar que eu tive aniversário de Seninha. Ah, é? Você teve? Meu pai comprou aqueles, sabe aqueles carrinhos de corrida de pedalar? Ah, Tinha sei. aqueles lá, tinha com macacão. Meu pai era mega fã do Ayrton O seu pai era Nossa. fã do Ayrton Senna e fez Meu você pai ter um demais. aniversário de Eu Ayrton sempre- Senna. Porque quando ele morreu, eu era É. criança ainda, não É. lembro. E eu lembro de praticamente todas as corridas do último ano dele, porque meu pai gravava em fita, ele comprou um videocassete com Pra fita para poder gravar. É. Então ele tinha todas as fitas de quase todas as corridas dele. E ele fazia eu assistir todas. Eu ficava assistindo com ele, eu adorava, sempre gostei de carro. Então eu ficava assistindo com meu pai as corridas do Ayrton Senna, quando Você eu era sabe que maior. um dos produtos do Seninha que mais vendeu até a data de hoje foi a televisão do Seninha, da Cinerama, não existe mais essa marca, por isso que eu estou falando, porque era uma televisão já com o O videocassete videocassete embutido. embutido, é. Então era só a pessoa botar a fita e gravar as corridas do Ayrton. Aham. Sucesso total o Ayrton Senna. Ayrton Senna. Assim como, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu já conversei muito com os dubladores do Chaves. né? nossa. Nelson Machado, Cecília Lemes e tal.
E principalmente o Nelson Machado fala assim, a gente não tem isso que vocês têm, né? Esse gosto pelo Chaves. Por quê? Quando eles dublaram o Chaves, eles já tinham de 30 a 40 anos, né? E pegou a nossa infância. E a gente cresceu assistindo Chaves. Então, pra gente, Chaves é aquela coisa toda, né? Verdade. Assim como você odiava o Ayrton Senna e acabou fazendo o papel do Você Seninha. sabe que quando a gente foi gravar a trilha sonora, foi no estúdio do Ivan Lins. Porque ia sair um CD com vários artistas cantando as músicas que o Ayrton tinha escolhido antes do falecimento dele. E aí, quando nós fomos gravar a trilha do espetáculo, tinha uma música lá que foi feita especialmente para o Ayrton. Me dê uma vitamina, me dê alimentação, que eu tenho garra, amigo, que eu tenho determinação. Não é porque minha vida é na rua que eu não posso ser um campeão. Ele disse que tem que ter garra. Então, eu estou aqui gravando e, de repente, eu olho para trás do vidro, que é um estúdio, né? Tinha um monte de homem ali. E tudo chorando. Porque todos eles sabiam dessa música que o Ayrton tinham feito pro Ayrton. E, para mim, essa música não significava nada. Aí que tá. E o estúdio chorando. E eu penso, gente, mas que trem é esse que todo mundo fica chorando? Por quê? Depois eu entendi tudo. Para mim foi uma grande experiência como produtor, ator e como homem mesmo, sabe? Porque a história dele é uma história muito, muito positiva. E quanto tempo durou a peça? Tudo? A peça durou 1 ano, mas eu fui contratado 3 anos porque eu fazia eventos para eles dos lançamentos. Papel sulfite, papete do Seninha, goiabada. E nunca se pensou em fazer uma... Porque assim, teve o desenho, o gibi, tudo, mas nunca se pensou em fazer uma série do Seninha? Ele ia ter um programa de televisão na Globo. E o que rolou que não aconteceu? Eu não sei o motivo, mas depois de um tempo eu fui comunicado. Certamente seria você. Eu fiz, inclusive gravamos um piloto. Chegou a gravar um piloto. Gravamos, mas eu acho... Piloto, aí tô sendo piloto. Tudo a ver, né? Piloto. Boa. Eu acho que o Seninha tem uma coisa que ele não é comercial. O Seninha é nostálgico. Ele não é uma Xuxa, que aparece de bota, loira e saia curta e falando beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aí, o Seninha, ele é politicamente correto. E naquela época, isso não vingaria. O Seninha não chama ninguém de gordo, quem faz isso é o braço duro. Anos mas 90, não é, né? Começo de 2000... Porque assim, pegou no final dos anos 90, né? Sim. Mas era a época do bullying que não tinha mimimi, não tinha nada. Então, era uma época que, se fosse para fazer sucesso, é isso que você falou, né? O Seninha tinha que ter alguma coisa do tipo. Ele teria que ser diferente e, naquele momento, não era. Hoje passa o desenho dele na TV Futura e na TV Cultura também. Na TV Futura já tinha na minha época, mas eram alguns trechinhos. Hoje são uns desenhos mesmo, né? Uhum. Mas eu acho que ele não vingaria. Eu acho que ele poderia durar 1 ano no máximo. Não teria o Ibope para uma emissora como a Globo. Não teria conseguiria. uma temporada. Hoje em dia é politicamente correto? É. Aí... Você acha que hoje não daria certo? Não, porque ele está esquecido. Se você fizer uma enquete aí com as crianças... Com certeza. Com as crianças, porque ele é focado, né? É Sim, verdade, então é verdade. Não teria como. Mas é um personagem muito criativo. Se você parar para pensar, nenhum menino maluquinho teve programa infantil. Ele teve uma série, mas um programa infantil filme, né? nunca teve. O filme, a série. Filme. E não teve... realmente. Teve uns personagens... Que nem a Turma da Mônica, só que tem desenhos e filmes aí, né? Sim. Mas são personagens muito, muito legais. Eu acho que o universo infantil é pobre para os meninos. Eu acho que as meninas sempre tiveram algo mais. Principalmente as apresentadoras... nacional, né? Mas para os meninos eu acho que sempre falhou. Desde a minha época, assim, que eu tenho 51 anos, eu acho que desde a minha época... Não parece, 50, eu pensei que tinha bem menos. Não, eu tenho 51. Você tá bem mais novo que o Júnior, certeza. O Júnior não se cuida. É o que eu pinto a barba. Eu não ia tocar nesse assunto. Tá vendo? Não, mas eu falo, eu não tenho problema de falar. Quantos anos você tem, Júnior? Eu tenho 42. Não, é que não é a idade dele. É que, assim, ele, antigamente, ele tinha pode ver alguns vídeos mais antigos dele, a barba é toda branca. Não é toda branca. Não é toda aí, branca. teve uns programas que ele passou um nuguete. 30%. E vinha um negócio preto, assim, ó. Nuguete é bom. Parecia que era festa junina, o bichão. Nossa, eu tinha que ver. Aí agora ele tá passando o Grecinho 5. Aí não, agora tá que o Wagner saiu, eu vou deixar voltar ao normal, mas não é toda branca. Você vai ficar mais velho, eu só não quero ficar com as pontes safena dele. Né? Aí você se vira. Vai pra UTI, que nem ele, né? Bom, você trabalha muito com... Opa! É agora, chegou o grande momento. Tá.
Na hora que você atender, você fala alô e ouve a pergunta. Pode atender. Vamos lá, tem Sufone na área. Alô? Tem Sufone quer saber quem você gostaria muito de interpretar e outra pessoa que você nunca interpretaria. Tá aí a pergunta do Tem Sufone. Legal, essa é fácil. É fácil? Eu acredito achando que era não é difícil. tão ruim, não, né? Eu achei que era difícil. Eu acho essa. que não, acho que é de boa essa aí, É né? porque- Quem você interpretaria e quem você nunca interpretaria. Se fosse no passado, você tem até a resposta, né? É. Ayrton Senna, mas É. acabou interpretando. É. Mas hoje em dia... Não, primeiro, você vai responder? Respondo, claro. Então, beleza. Hoje em dia, como que Se seria? eu fosse escolher, eu queria fazer o Ney Matogrosso no teatro. Nem Mato Fazer um Grosso já. musical contando a vida dele desde o início dos Secos e Molhados até o dia de hoje, as passagens todas que ele teve e contar o outro lado dele do artista, que não é só aquele homem que fica dançando com aqueles trejeitos, cantando Sim, fino. Não, sim. o cara que é um empreendedor, um cara que é artista, que entende de luz, entende de direção, entende de texto. Isso eu gostaria de fazer. Um dia ainda, quem sabe. Eu não sei se daí eu vou ter idade para isso, porque geralmente pegam atores mais jovens para fazer ele desde o início, né? Como foi o caso da Hebe e tal. Mas o Ney, com certeza eu gostaria de fazer. Agora, um personagem que eu não gostaria de fazer, o Didi. O Didi? Eu acho ele péssimo. O P-City? Não gosto. Nunca gostei. Você não gosta dele, o humorista ou a pessoa? Eu não ou- vejo graça nenhuma nele, nada. Nunca achei. Nem na época do auge. Não, acho péssimo. Bom pra fazer piada, Bom você ia mesmo era o- conseguir, não tem graça. Eu né? via os Trapalhões. que Bom meu mesmo pai- era Mussum e Zacarias, né? Maravilhoso. Eu acho o Mussum... eu não sabia, não sei se vocês sabem. Quem disse pra ele que ele devia ser humorista foi a Elis Regina. Vocês sabiam disso? Não, isso eu não. Ele era de cantor, né? Originais do Ele samba. era samba. E a Elis Regina dava tanta risada com ele que um dia ela falou pra ele, você tem que ser humorista. E naquela época, os Trapalhões estavam procurando um cara negro. E aí colocaram ele. E foi. Por isso que ele nunca deixou Originais do samba. Sim. Cara, e deu muito certo. O Mussum é decepcional. Ele era E genial, o Zacarias, né? Mas Acho que eu os dois via que aquele dava vida pro programa dele. Trapalhões. Eu achava tão pobre o Didi, acho até a data de hoje. Não vejo graça. Às vezes eu vejo esses vídeos que ele faz com a esposa dele, aquela tentativa. Faz vídeo? Faz, ele Ah, tem um ele monte de faz, vídeo. TikTok, ele TikTok. faz, E eu mas também continuo tem- não vendo, nem não gasto conheço a tempo. pessoa, não estou falando mal dele. Pra mim, eu não vejo graça. Não, mas assim, falando, não é porque você falou, não, mas assim, eu sempre dei mais risada com o Mussum e Zacarias. É. O Didi, ele tinha o Dedé como escada e dava pra ver que era um negócio meio, assim, claro que é combinado que é texto, mas era perceptível, assim, o Didi é o cara que se dá bem, é o cara que vai fazer a piada final. E a entendeu? graça dele era mais o extintor lá pra assustar os outros. Era não, a única aquele- parte. aquele- Nossa, aquele humor você e tal, dava mas- risadinha, mas Mas só. o Mussum era assim, ó, ele falava uma coisa e você já dava cara. risada. O Dedé Santana eu acho legal, também acho ele muito Não, o engraçado. Dedé é ótimo escada, é Dedé eu ótimo. O Dedé eu já muito entrevistei engraçado. ele, eu trabalhava com a Luciana Gimenez, eu fazia o programa Super Pop dela durante muitos anos. E o Dedé uma vez foi o entrevistado e a gente fez as perguntas pra ele. Adorei. Ele é muito legal, né? Muito legal, Falam que pé ele é no muito gente chão. boa, é. E ele, o que eu mais gostei de conhecê-lo, foi ele gostar de ser escada pro Didi. Isso que me deixou... Eu fiz essa pergunta pra ele, mas como que você se sentia sempre do engraçado ser ele e não você? E ele disse que ele gostava muito, porque para ter a piada tem que ter a escada. Óbvio, nós sabemos. Você tá Mas bipante, mais ou menos isso. eu acho que o cara tem... Gente, não é para todo mundo que aguentaria tantos anos você ser o segundo, né? Não é fácil. Não, é Agora, verdade. Ele é o vice. agora, vamos falar de interessante. Nem Mato Grosso. Putz, é muito... É assim, eu acho que eu vi uma vez um documentário, alguma coisa sobre ele, né? Que ele, na vida real, ele é muito sério, né? Ele é um Tímido. cara muito sério, muito centrado e percebe que falam que que ele é um gênio mesmo. O Mas teatro tem da muitos União... famosos aí que são muito tímidos, né? É. O Teatro da União Cultural que eu administrei, ele que inaugurou, ele que cortou a fita pra gente. Quando ele chegou no teatro, ninguém tinha percebido que era ele. Ninguém. Ele entrou com uma camisa branca, uma calça jeans, sem óculos, nada, e ficou lá no hall e tal. Aí uma hora eu chamei uma pessoa que foi quem conseguiu trazer ele, eu falei, cadê o Ney? Ele já está ali. Ninguém tinha percebido. Mas quando ligou a luz nele, o cara muda, ele vira um fenômeno, assim, gigante. Ele é um pouquinho mais alto que eu, mas é muito pouco. E eu fui vários shows dele, e aquele artista num todo é fenomenal. É um cara que não tem como você ir a um show dele e não gostar. Já vi homens preconceituosos que foram ao show dele e saem de lá batendo palma de pé pro cara, porque ele é um fenômeno.
cara dança, canta, você vê que ele tá de olho em tudo que tá acontecendo ali, e um humor, sabe? Ele tem uma sacada, assim, uma coisa de meio erótica, que não é erótica, sexual, que não é sexual. Acho que é a essência dele, Essência né? dele. Essência. Eu não sei se eu tenho talento para isso, de verdade. Com muitos pés no chão, Quem eu não mais sei se eu você vê tenho. que tem essa essência ali do Ney Mato Grosso? Caras assim, Mussum, que tem a essência da comédia e tal. Quem você mais vê Mazzaropi. por aí? Mazzaropi. Mazzaropi, os filmes Clássico. dele, para mim, olha, até a data de hoje, são muito bons. O Golias, nossa, como eu gostava do Golias. Eu acho Golias. aquele cara... Tem um negócio no YouTube que eu sempre vejo ele fazendo Romeu e Julieta com a Hebe Camargo. Gente, não tem o que dizer. Isso é uma coisa... Mas pena que morreu, né? E hoje em dia, eu não sei te dizer, sabia? Tá mais difícil achar, né? Eu Tem um acho. cantor, ó, eu já fui na época de Portuguesa, né? Tinha muitos shows que eram acessíveis. Tem um cara que eu fui num show que eu não acreditei. Eu fui porque minha irmã era fã. Se eu te falar que o show dele é sensacional, você vai desacreditar. Quem? Luan Santana. Você já foi no Luan show dele? Santana. Fui levar minha irmã. Desculpa, contrariado. fui levar minha Mentira. irmã. A minha Ó, irmã- desculpa. Isso é Não, tudo fui levar mentira. minha- É ele que Não, quer. Ele falou vou te assim, falar- irmã, vamos vou que eu te já falar uma- comprei. Já Vou te falar uma comprei coisa. camarote. Vou te falar uma coisa. O ódio que você tinha pelo Ayrton Senna, eu tinha pelo Luan Santana. Luan Santana. Porque quando o Luan Santana começou, eu era bem mais magro. E eu usava moicano. Você sabe Eu que o sou Lança... meio obeso. Deixa Direto na eu rua ver, me olha pra mim. paravam. Direto na rua me paravam. Ah, você é aquele cantor. Eu falava, meu Deus do céu. Então eu odiava esse cara. Você Tanto sabe? que eu comecei a deixar a barba por causa dele. Pra ficar diferente. E ele começou a fazer a barba. Aí depois mudou, claro, né? Mas quando eu era mais novo, há 10 anos atrás, e aí eu odiava ele. E a minha irmã, nossa, ela morria por ele. Hoje E ela você que me morre por infernizou. ele, né? Não, Você vê? tipo assim, É. eu não escuto, não sou muito de escutar ele, mas eu fui levar ela, muito que ela me pediu, eu levei. Na hora que entrou o show, tudo pulou. Que legal. Parecia... Você sabe que o Luan Eu nunca Santana é a fusão do KLB, né? É os três num só, né? Deixa o Pode Bruno ver, você vai apanhar. Rapaz, eu fiz essa piada no Instagram. Os fãs de KLB veio matando em cima de... Hoje a gente não pode falar Gente, nada. O problema não é os fãs, é o que Bruno, tem- né? Que ele tem não, MMA agora. Não, na verdade... Faz graça pra Ah, você é? ver. Ele é Não sabia. lutador agora. Mas sabe o que me deixou espantado? É que KLB tem fã, então... é maldade. A minha mãe show gosta, dele. viu? Fui no Gosta? show deles também. Ela gosta. Eu fui no show desses caras. KLB. Gente. Bom, voltando às peças aqui, que você trabalha muito com o público infantil, assim, foi uma escolha sua, porque é uma coisa que você já falou que gosta, mas foi uma escolha sua focar em público infantil, ou você faz outras peças também além do infantil? Eu já fiz espetáculo adulto, mas eu gosto de trabalhar para criança. Eu nunca fiquei desempregado É na minha seu, vida. 31 é anos. seu porque você gosta, Eu se adoro sente criança. bem. Eu adoro A partir de quando criança. você viu isso? Não, eu quero trabalhar com criança, eu quero público infantil. Eu comecei a minha carreira num programa infantil na TV Record, chamava Pintando o Sete, apresentado pela Andréa Veiga, a primeira paquita da Xuxa. Ela, quando saiu da Xuxa, ela veio para São Paulo e apresentou esse programa. E eu fiz um teste e passei para trabalhar com ela. Ali naquele universo, eu já comecei a perceber que eu dava uma atenção a mais para as crianças. A Fafi Siqueira, que era a diretora do programa, falou, Fernando, você tem que trabalhar com crianças, tem que fazer teatro. A Andréa vai fazer Peter Pan e você vai ser o João ou o Miguel. Tá bom, mas isso não aconteceu. Um produtor de teatro foi lá me assistir, foi levar uma peça chamada Pluft o Fantasminha para divulgar no programa. E o cara lá de fora, ele percebeu a mesma coisa que a Fafi. Daí ele me deu um convite para eu assistir a peça. Quando eu fui, sentei na plateia e abriu a cortina, me deu um ziriguidum e eu descobri a minha profissão ali. Eu falei, é isso que eu quero e eu nunca mais deixei. Eu amo trabalhar para criança. Você me descreveu quando eu vi que o stand-up era para mim. É isso, a primeira vez que eu fui ver inexplicável. stand-up, cara, eu me vi ali no palco fazendo. Era bom o show? Era o Café com Bobagem. É. Né? Assim, na Café época, com em Bobagem. 2010, que eu fui assistir. Sucesso naquela época. né, Então, o que eu Café não com Bobagem. sabia ainda o que era stand-up direito. Sim. Né? Que a gente, quem vai assistir pela primeira vez não conhece, acha que o cara tá lá falando qualquer coisa, improvisando qualquer coisa. Mas tem um texto, Claro, cada um se Eu escreve o também seu. comecei né? no pé direito no stand-up. É? O primeiro show que eu fui foi Dele? dele. E aí? E tá aí Viramos hoje, amigos. aí, ó. Eu não Viramos fui no show amigos. dele ainda. Ele não, É eu vou muito agora. bom. Quando ele quer participar, é muito bom. Agora, quando ele quer ficar dando de MC e participa só um pouinho, não tem graça. Que você quer mais... Não, É não. muito bom, o Aí, show dele é muito aí bom. você tá falando das noites de open mic, né? Eu Que ouvi é- falar mesmo que o show é bom, mas eu ainda não tive. Mas não tempo. acredita, Eu vou. não. Eu vou. E a faixa etária, você prefere criança
ou adolescente? Não gosto de também? adolescente, não gosto. Eu gosto de É pra criança. quem gosta, né? Eu gosto de criança. Ninguém eles gosta. gostam. Era uma Nem fase que eles. tinha que pular, né? Dos 11 aos 21. Eu falo- Pronto, pula 10 anos. Eu né? pergunto porque teve uma peça que acho que vai ser a maior da minha vida e eu nunca vou esquecer. A Alto Barca do Inferno. O Alto da O Alto Barca do Inferno. Maravilhoso. Nossa, que sensacional. Foi a melhor Maravilhoso. peça acho que eu vi na Muito minha bom. vida. Você lembra de que grupo que era? Vamos ver se Não se é bom. lembro, Olha aí. não lembro. Eu era Testando a boa, memória. adolescente A peça é besta, muito boa. mas era um teatro muito antigo e era muito legal, porque era uma sala com um palco e as cadeiras de plástico bem simples, assim. Era sensacional. Eu adorei. Acho que é do grupo Ria. Muito bom. É muito bom. E você que trabalha com público infantil, como que você vê hoje? Porque, assim, anos 80, começo de 90, a gente tinha na TV muito programa infantil. Eu sou uma criança que cresci assistindo Bozo, né? E gosto. Até hoje. Se passasse Bozo, eu assistiria até hoje. Mas, assim, hoje, praticamente não tem mais nada. A cultura que passa algumas coisas, o SBT, nem sei se já está passando ainda, se passa um pouquinho. Antes tinha Globo, SBT, Record, Band, tinha tudo. Como que é a sua visão? O que você vê? Por que você acha que mudou tanto assim daquela época para cá? Eu penso o seguinte, que as pessoas estão muito equivocadas de não ter mais programa para criança. Em primeiro lugar, porque criança vai ser criança sempre. Sim. Senão ela já seria falando, andando e mandando o pai passear no bosque. E eu acho que isso é um grande erro. O Silvio Santos ainda tem, sim, o programa com a filha dele. É o Bom Dia e Companhia, né? É o Bom Dia e Mas Companhia. Tá curto, É bem cada curto. vez mais curto. Né? Mas eu acho que teria que ter, porque eu acho que é uma fase tão importante da vida de um ser humano. Por que eu falo isso? Porque quando as crianças vão assistir o Pinóquio, que é para a idade deles, e eles veem o narizinho do Pinóquio crescendo, eles estão aprendendo alguma coisa. E eu acho que o programa infantil, tirando a coisa do comercial, sempre tem alguma coisa para dar. A Xuxa, por exemplo, com todos os defeitos do marketing em cima dela, da loira gostosa de saia curta que apresentava e comia uva no café da manhã, enquanto todo mundo muitas vezes não tinha, mas a Xuxa passava uma coisa do sonho, ao meu ver, que todo mundo precisava querer não sei o que lá e não sei o que lá para conseguir. Eu acho isso positivo. A criança tem que sonhar, porque se ela desde criança descobrir que a vida é tão difícil, ela vai parar de sonhar, então ela queima uma etapa. No filme Divertidamente, tem uma cena que tem 2 bonecos que vão pegando as memórias e jogando no lixo. Não sei se vocês lembram disso. E a personagem que faz a tristeza e a alegria, a personagem da alegria fala que vai jogar no lixo a memória das princesas, e ela explica por que a criança precisa gostar de princesa. Princesa, do Peter Pan, do Pinóquio, não importa. Que é justamente essa coisa da formação. A criança que vê o nariz do Pinóquio crescer, antes de mentir, ela vai pensar. Não que ela não vai mentir. Ela Exatamente. vai mentir, mas ela vai saber que vai ter uma consequência. Pode não ser naquele momento, mas vai ter consequência. E eu acho uma perda, porque você vê que o programa da TV Cultura até hoje é lembrado. Você lembra do Bozo? Qual programa que você lembra? Quando eu era pequeno, era na Sexta época Sexo, né? A minha época eu gostava muito da Eliana. E eu peguei o restinho será? do Fofão, né? Fofão. A época dos nossa. dedinhos. Da Eliana. Os dedinhos da Eliana. Minha época da Eliana e do A Eliana eu Fofão. adorava. Nossa, Eliana. adorava. Fofão, Eu gostava mais da Eliana do que da Xuxa. Então, e falam Eu que gostava do da Xuxa. falam muito que é um negócio comercial, né? A parte comercial que não rende para as emissoras, ou fala assim, hoje as TV a Não, cabo. não é que não rende. Não, É que foi baixada uma lei que não pode vender produto para as crianças. Exatamente. E aí não ganha. Não ganha. O Exatamente. Silvio banca porque é filha dele. Talvez se não fosse filha dele, ele não tivesse. Tem isso. E aí também falam aquela história, mas na TV a cabo tem canais de desenho o tempo Sim. todo. Tá, mas e as Quem crianças tem que não têm acesso? esse acesso? É. Né? É complicado. Então, eu acho que isso até hoje faz falta. Acho que deveria ter toda emissora pelo menos um período aí de Eu conheço programação criança infantil. que acreditava que o Fofão existia. Eu conheço 2 pessoas que acreditavam que aquele Que o ser Fofão do era de Fofão era de verdade. verdade. Depois que foram descobrir, né? Mas eu acho que faz falta, porque hoje em dia perdeu-se a pureza para tudo. Eu acho isso uma grande perda. Quando você pega um adolescente, você percebe isso, que ele não teve a infância, ele é chato.
minha infância não foi legal. Não brinquei, não assisti, É bolso. que hoje tá tudo assim, né, gente? Vamos falar a verdade. É Tá bom. verdade. Hoje em dia tá difícil. Na Por minha isso- época por isso nem, tá mimimi nem pra fazia caramba, falta, viu? às vezes, programa de TV, que eu tava na rua brincando. Eu também brinquei Tinha muito na essa, rua. é. Nossa, que É delícia. verdade, é pra Não tinha bolinha um- de gude, chutar a bola na calçada mesmo. Carrinho de rolemã. Rolemã, Pipa. nossa, peão, né? Jogava É, nossa. peão. Não, era muito bom. Deixa eu dar um recado pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui no podcast Passa Ideia. Lembrando, galera, inscreva-se aqui no canal, né? Dá um like, ajuda bastante aqui o Passa Hora e compartilha o vídeo pra galera assistir. Vai lá no grupo da família, lá, ó, que vídeo legal, esse aqui é o podcast Passa Ideia. E temos aqui os nossos parceiros do podcast Passa Ideia. Então, o nosso primeiro parceiro é a Loja do Torcedor 12. Tem a camisa do seu time, do coração, lá com qualidade e com preços acessíveis, abaixo do mercado. Você pode conferir a variedade de camisas de seleções, clubes europeus e brasileiros, sem falar também dos times de basquete. Então, para você ver tudo isso, acesse o Instagram, @loja do torcedor 12. Você pode seguir e conferir os produtos. Vai lá, Loja do Torcedor 12 no Instagram. E também nosso estúdio parceiro aqui, o Estúdio Sala 51, onde a gente faz o nosso podcast. É um estúdio completo para você fazer suas lives, gravações, treinamentos e também, né, um seu podcast, por que não? Aqui você conta com equipamento de primeira linha para os seus vídeos. Você pode ligar ou mandar um WhatsApp para agendar sua visita no 0 operadora 11 98784 1350 e também seguir no Instagram @estúdio Sala 51. É isso aí, são os parceiros do podcast Passa Ideia. Fechou? Isso aí, estamos aqui com o Fernando Lira Júnior, que é meu xará, né? Júnior, é isso aí. Júnior. Mas você tem um primeiro nome bom, né? Tem? Fernando. É, Fernando. Porque o seu é qual? No show você vê. Tá bom. Quando você for no show, aí você fica sabendo, né? Porque É a melhor piada. você, É. você faz parte daquele 0,1% que é o Júnior com nome bom. Né? Porque todo Júnior tem um nome bem mequetrefe. Eu queria né? chamar Roberto, não queria chamar Fernando. É por quê? Não sei, mas desde criança eu queria chamar Roberto. Aí Eu quase o erro- pus meu nome artístico de Roberto. Mas aí o erro foi do seu pai, do seu avô, né? Quem Por quê? botou Fernando no seu pai? Aí ferrou, olha, boa, Zé, não sabia. Você foi lá nos Puxado, antecedentes, né? Foi nos antecedentes, é isso aí. Mas você se apresenta como? Fernando ou Júnior? Fernando. Fernando, né? É. Aí, tá vendo? É um nome Quando se bonito. tem um nome bom, senão eu queria ver se tivesse um nome. Outro dia eu ouvi um cara que chama Edina Eves. Que? Edina Eves, sei lá o que, Júnior. O cara se apresenta como? Júnior. Júnior. Ah. Aonde que ele vai querer falar? Eu sou Edina Eves. Não, não vai. Uma vez eu tava dentro de um ônibus e tava lotado o ônibus e a mulher gritava Redinilde. Olha, É o nome da mulher. parece nome de. Redinilde, vem aqui, aqui tem lugar, venha, venha. Gente, mas olha... Parece o nome ônibus de inteiro. doença. Todo mundo riu. E ela fez assim, ô gente, estão rindo do quê? Eu peguei uma Redinilde agora, sabe? Parece nome de doença, né? Tem uns que parecem nome de remédio, né? É bem Nossa, estranho. é cada nome que eu vou te falar, viu? E aí, ó. Aí o Tensufone tá aqui, ó. Tô aqui de boa, ele já respondeu uma, mas eu quero perguntar mais, né? Tá. Então, Fernando, vai lá e Se eu atende não o texto. quiser, não precisa, né? Não É, precisa. agora você tá livre, né? Pode respirar à vontade. Alô? Alô? Oi, tudo bem? Então, eu tô te ligando pra saber se você quer ganhar dinheiro. Tem uma palestra que vai acontecer agora essa semana, uma pirâmide aí. Tá afim? É É trote. só. Olha, no meu dia a dia, eu converso com a pessoa. A semana passada ligou uma operadora, eu não deixei ela falar e eu comecei a contar os problemas do Brasil do momento. Toda vez que ela ia falar, eu cortava ela. Mas olha, para irritar a pessoa, porque isso é um saco, odeio. Olha, cara, não, essas ligações, pessoal chamando pra pirâmide, ou então querendo vender produto, afiliar alguma coisa. Isso quando não liga e não é com você, né? Isso quando não ligam muito cedo, né? Tipo, 7 horas É. da manhã. Ah, não sei. Não Sabe sei o que é lei legal? É essa que autoriza É um agora. dia uma operadora, vou falar mesmo, ó, a Claro liga, né, querendo te cobrar alguma coisa, e a TIM te liga. E um falando com o outro, aí você coloca... Boa. Aí deixa um trocando ideia Mas em com o casa outro. acontece uma coisa também, porque minha mãe tem Alzheimer. Ela tem 81 anos e tem Alzheimer. Eu tô falando assim de forma de dar risada, mas é até engraçado o que ela faz, porque às vezes a pessoa liga e fala assim, por favor, a Selma, minha mãe vira e faz assim, ó, filho,
tem Selma aqui em casa? É ótimo, é ótimo. Aí, ó, tá vendo? Ai, meu Deus do É céu. ótimo, é Pô. ótimo. Tem que levar no bom humor, porque não é Tem. fácil eu ter uma mãe com Alzheimer. Então, Com certeza. ela, Mas, ela é uma leva parte, numa boa. mas é uma parte, né, que foi boa. legal, é. Aí, tá, uma solução. Tá Sim. vendo? Quando ela esquece alguma coisa também, eu falo, mãe, eu já te disse isso. Ela faz, você esqueceu que eu tenho Alzheimer? Ela tá Vai. levando Olha aí, o tempo inteiro. Pra Caramba, ela, uma dane-se. reviravolta, né? Mãe, você lavou minha camisa? Não, eu tenho Alzheimer. Então, é muito bom porque ela pegou como muleta pra ela ter Alzheimer. Dane-se o Brasil, porque ela tem Alzheimer. Aí, será Ai, que meu tem Deus. mesmo, né? Eu acho que tem nos momentos que ela quer. Que quer, né? Exatamente, né? E em relação agora, voltando já à parte teatral, que peça que você tem vontade de fazer pra criança? Que você não conseguiu ainda. Que eu não fiz ainda. Pequeno Príncipe eu não fiz, que eu gosto. Nossa, eu assistia Pequeno Príncipe. É Eu muito lembro, legal. passava no SBT, acho que era no Show do Maravilha, se eu não me engano. Acho que tinha. Acho que mesmo. era isso. Mas eu queria entender mais a história, por isso que eu nunca fiz, porque é uma história complexa. Eu já fiz Shrek, que eu adoro, Toy Story, que eu adoro. Pra fazer esses personagens que nem Shrek, Toy Story, que é da Disney e tal, você precisa de licença Precisa. ou precisa? Shrek não é Disney, é uma empresa melhor, Sim. que tem os direitos autorais, assim, é mais fácil Aham. negociar. Disney não é fácil, não. Ah, imagino, né? E caro. E o Shrek, você usa uma fantasia ou você... Eu era o burro. Eu não tenho aspecto Nem de vou Shrek. nem vou Presta perguntar atenção, nem vou 1,64. perguntar como que faz. Shrek, cara... Você poderia. Olha bem pra ele. Imagina Só esse se ca- for o Não, filho, né? pera aí. Qual que é o tamanho? Imagina esse cara verde. Ficaria bom, viu? Cara, Se você quiser sair do seu muito emprego, bom. já tem trabalho. Olha aí, vai, Tá melhor, cara. tá vendo aí? Vai lá, Acho cara. que eu vou. Shrek brasileiro, mano. Olha Era quem bem trabalha legal, no viu? cartório, num lugar Do tão cartório pro distante. Shrek é É. um passo, hein? Ganhar É o mais ca- vai, né? É um cartório do lugar Não, acho que você- tão distante. Fica no cartório. Você tocou num ponto que eu falo pra ninguém ir pro teatro. Fica no cartório. Ó, tem um personagem bom pra mim também. Se você quiser fazer lá, eu Qual? posso ser um Umpa-Lumpa, né? Eu já fiz fábrica de chocolate. Fiz faz Ah, fez? 2020, 2018 fiz a fábrica. Bem legal. Eu era o dono da fábrica. Tem aquele- Aí aproveita os Tem bons, aquele né? filme infantil da Xuxa também, uns anos atrás, você ficou sabendo? O filme Não. infantil da Xuxa? Ah, vem a Estranho Amor palhaçada. lá. Aquele estranho. Aquele era infantil mesmo. Infantil. Eu não vi né? esse Estranho filme, Amor. você acredita? Ah, Eu só vi essa cena também. Olha. Porque Eu o não filme vi. mesmo. Eu não vi o filme. Eu não sei porque, nunca nem puxei assim na internet pra ver. Ah, deve ser um puta roteiro bom, né? Puta Porque, roteiro, nossa, com né? certeza. Deve ser maravilhoso. Maravilhoso pra caramba. né? Naquela época ainda. Mas também a cena famosa é só essa também, né? Dela com o menino na cama. só. Agora, sabe que peça que eu gostaria de fazer? Não é nem para criança. Há muitos anos atrás, em São Paulo, teve uma peça chamada As Noviças Rebeldes, com a Companhia Baiana de Patifaria, onde só homens faziam 6 freiras. Legal. O meu sonho é fazer uma das freiras, porque é divertidíssimo. Inclusive, ainda tem o espetáculo em cartaz com uma das freiras, um dos caras, que é o Wilson Santos. Você devia trazer aqui, porque você vai dar muita risada. Ele é a noviça mais rebelde. Gente, o Wilson é uma coisa... É um número à parte, tanto que ganhou um espetáculo só para essa freira. Você vai... Traga, porque você vai se divertir. O cara é muito bom. Boa. Deve ser muito. Quero, até mesmo porque a Noviça Rebelde, o nome do filme original não é Noviça Rebelde, né? Esqueci. Você lembra? Que Não, maravilha, obviamente né? Bem não. informativo o seu programa. Você fala... Não, é que você falou Puxa, Noviça puxa no Rebelde, Google. mas eu lembro que tem outro nome. Olá, será? Google. Olá, Pesquisar nome. Google, qual que é o nome do... E agora de Não. humor, qual a peça que você mais... Então, essas Noviças Rebeldes é um espetáculo de humor. E... que você fez, assim? Qual que você gostou não, mais? eu não... Não chegou Porque a para fazer. criança sempre tem um humor, né? Se for falar de grande humor mesmo, foi o burro do Shrek, que Legal. levava as crianças assim às gargalhadas. No primeiro dia, na estreia, a pata do burro saiu. Então eu fiquei andando e não tinha percebido que a minha pata tinha ficado lá atrás. E eles falavam, burro, a sua pata caiu. E eu falava, que pata? Eu não tenho pata? Aí... as crianças gritavam, ali sua pata. E eu falava assim, não tem pata. Depois o burro sou eu, né? Quando eu dei toda a volta e eu vi a pata lá, foi muito engraçado. Daí eu peguei a pata e coloquei. Então, era um espetáculo muito divertido para todo mundo. E o Shrek é muito divertido, né? Ah, As Sim. o tiradas burro é dele, muito engraçado, né? Às vezes que ele faz as escatologias lá e o burro chama a atenção dele. A primeira aparição da Fiona, gordona, verde.
e o burro tem um ataque de nervo, o que é aquele demônio? Então, muito divertido, muito, muito bom, eu adoro. E a peça A Hora do Recreio, que é recente, né? É recente. Então, esse texto que foi premiado, e que é um texto de um cadeirante. É a história de um menino É isso que eu falo. que ele fica na cadeira de rodas, ele não pode ir para o pátio porque não tem rampa. E lá dentro da sala de aula, ele cria um universo para ele. Tem uma caveira, que ele dá o nome de Barbosa, que conversa com ele, e ele pega todos objetos da sala de aula e conta histórias com aqueles objetos. Então, a régua vira um foguete, o papel do lanche vira um planeta, a meia dele vira um cachorro, e assim vai. Foi um espetáculo muito prazeroso, principalmente por falar como é o universo da criança com deficiência. Porque muita gente falou até para mim assim, isso não existe. Existe. Na escola de cima da rua da minha casa, os deficientes não podem descer. É uma escola estadual. As crianças ficam dentro da sala de aula, sozinhas. E que eu acho cruel. Muito, né? Muito, é. E na peça você coloca de uma forma que essa criança não tem limites, né? Ela pode ir por onde quiser, Ela faz como quiser. tudo. É um menino que é encapetado. Ele atende o telefone da amiga, se passa por secretária eletrônica. Ele liga para a empregada, tira o sarro da empregada. Ele conta no final que foi ele que botou fogo no lixo da escola, chiclete na porta. Então, ele é uma criança como toda criança. Independente se você tem deficiência. Porque deficiência, todos nós temos. Quem falar eu não tenho deficiência é um puta do mentiroso. Desculpa a palavra, mas é uma realidade. Todos nós temos uma deficiência. Talvez não saibamos ou escondemos, mas todo mundo tem. O cadeirante talvez seja o de menos, porque tem pessoas que têm cleptomania. Isso é uma deficiência. Se comprovada, se não for um ladrãozinho qualquer, for cleptomania comprovado, é uma deficiência, né? Tem gente que você não percebe e fica assim. Os tiques, né? Os tiques. Tem gente que só anda num quadrado, é uma deficiência. Ah, isso é outra coisa. Não, é uma deficiência, a pessoa não consegue. Então, é deficiência. Sim. Ah, verdade. Foi lindo, viu? O espetáculo que, olha, eu gostaria Então, que entrasse em cartaz. É isso que eu ia perguntar, porque assim, foi antes da pandemia. Foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia? A gente ganhou o prêmio, ficamos sabendo, tinha uma data para gravar, ensaiamos tudo, e aí ficou no ar pelo YouTube, mas tinha que sair, eram algumas apresentações, não lembro o número, foi ótimo, foi um sucesso, todo mundo viu as crianças, e o retorno que as crianças deram. Isso foi muito legal. Inclusive, tem um menino da Globo, que está fazendo a novela da 7, que ele é um menino negro e, na novela, ele faz um adotado. Ele mandou uma mensagem para a gente Sobre o espetáculo, que eu fiquei de boca aberta, com aquela cabecinha tão pequenininha, o menino falando tudo aquilo. E por quê? Porque ele é um garoto que sofre preconceito, obviamente. Menino que trabalha na televisão, negro, imagina, já sofreu alguma coisinha, né? Com certeza. E aí ele falou coisas tão bonitinhas, então eu acho que teve foi bem gostoso. E por que não tem uma continuidade? Então, acho que vai ter. Vai. O produtor do espetáculo recebeu convite para ir num teatro, daqui de São Paulo, que tem um público diferenciado, e a gente vai fazer o Sesc. O pessoal da direção legal. do Sesc assistiu e eles gostaram muito. E convidaram, depois da pandemia, para a gente fazer o circuito, alguns teatros do Sesc. Porra, tomara. E o bom é que tomara. o Sesc é interligado, né? Com as crianças da rede pública. Isso. Sim. Então, faz sentido Isso é total. bem positivo, bem legal. E você também faz artes com brinquedos, né? Faz. Nossa, você viu isso toda a minha vida. hein? Vou fundo. Vou lá no buraco negro. Oh, Então- não fala que você gosta. O perigo é Aí eu mostrar. saio, né? Tá bom. Aí eu mando o copiloto. Aí, mas aí você faz artes com brinquedos, mas assim, é uma coisa para você, artisticamente falando, é algo para você, profissionalmente falando, qual que é o intuito? Eu sou contador de histórias também. Tá. Então, as crianças pedem que eles querem fazer coisas em casa. Na pandemia, as mães mandavam mensagens para o meu Instagram para eu ensinar a fazer fantoche. Só que elas não tinham coisas em casa, porque estava tudo fechado. Aí eu ensinei, uma das coisas que eu ensinei foi fazer bolinha de sabão, eu ensinei a fazer um fantoche com uma meia, ensinei a fazer foguete e boneca com um rolo de papel higiênico, o que dava para ser feito em casa naquele momento. E teve uma repercussão muito positiva. Isso tudo por vídeo? Sempre por vídeo. Foi durante a pandemia ou antes Durante você a fazia pandemia. também? Eu não tinha Instagram. O meu Instagram aconteceu na pandemia. Tá. Eu nunca tive, eu não gosto de rede social, nunca gostei. E aí, na pandemia, tinha uma moça
que foi uma coincidência. Ela estava fazendo um curso no Google e o trabalho de conclusão dela tinha que ser pegar uma pessoa que não tem rede social, que não gosta, e mudar a opinião dela. E ela me escolheu, porque eu dava entrevistas falando que eu odiava isso. Eu acho uma porcaria, que isso afasta as pessoas não fazem mais nada e ficam sabendo da vida dos outros, uma fofocaiada e tal. Então, eu falei que eu não queria. E aí ela me levou por um caminho do lado profissional. Tanto que você pode ver o meu Instagram, não tem coisa pessoal. A única pessoa do lado pessoal que aparece de vez em quando é minha mãe, porque as pessoas têm curiosidade. Como eu contei aqui, tem Alzheimer. Eu vou receber alguma mensagem. Fernando, mostra tua mãe. Como que é essa sua relação com ela? Minha mãe é uma mulher engraçada, é uma mulher sempre foi muito dinâmica, de interior, então ela fala caipira, porque ela é de Piracicaba. Então, as pessoas têm essa curiosidade. Aí você mostra ali. E aí eu mostro. Mas, por exemplo, você namora? Não mostro. Que carro que você tem? Que me perguntam. Porque todo mundo quer saber quanto eu ganho. Porque todo mundo fala que artista ganha mal, quando não é da TV Globo. Mas o Fernando parece que só faz isso há tantos anos. Será que ele ganha bem? O Fernando está sempre Bate viajando. aquela curiosidade e a pessoa vê. Tem muita curiosidade. Eu não mostro. Para que as pessoas precisam saber o meu carro, aonde eu moro? Isso não tem necessidade. Não vem ao caso. O que eu tenho essa visão também. Eu acho que rede social, pelo menos a gente trabalhando artisticamente, tem que ser mais profissional. Isso. Eu uso 95% do meu Instagram é show, coisa, vídeo, é profissional. No começo, eu estava meio assim, bem difícil, depois eu entendi. Hoje você gosta? Era. Não é que eu gosto, eu entendi que hoje é necessário. Porque antigamente eu era muito criticado por não ter. Hoje eu já consegui trabalhos, por causa do Instagram, recebidos, presença. Sim. Eu já fui inaugurar uma loja de tênis e que eu nunca imaginei inaugurar uma loja de tênis. O que tem a ver comigo? E que o Instagram proporcionou isso. Me proporcionou. E justamente por eu trabalhar com criança. Porque era uma loja infantil e eles queriam que eu fosse vestido de Pinóquio. E me trouxe dinheiro, então foi positivo. Tá vendo aí, ó. Instagram é mais um item que você não gostava. Verdade. E hoje você... Tá meio perigoso isso, viu? Coisas que eu não gosto. Agora eu tô aprendendo. Eu vou pensar nisso. O terceiro pode ser o Didi, hein? Olha lá. Agora eu já sei que falta duas coisas para eu poder ter sucesso. Primeiro é o Instagram sem ser pessoal. O segundo é o talento. Mas você tem talento. Falta um pouquinho, né? Você tem talento. Pinta sou de diretor verde. de teatro, hein? Pinta de verde aí, rapaz. Pinta de verde aí. E quais são os próximos projetos que você vai fazer? Eu estou administrando esses 2 teatros, que eu estou tentando colocá-los de novo na ativa, que está tomando muito meu tempo. Eu faço o Mágico de Oz, que vai voltar em cartaz lá no Ruth Escobar aos domingos, e eu faço o Espantalho. E o Espantalho é um personagem muito próximo do público, porque ele não tem cérebro e ele pode falar qualquer coisa. Então, uma pessoa me deu uma ideia do público, por sinal, e foi uma criança, e eu vou fazer. Uma criança que deu ideia? Sim, é uma criança. Porque ele me fez uma pergunta e eu respondi uma coisa que não tinha nada a ver. E ele deu tanta risada, ele falou que eu tinha que comentar as notícias. Então, o Espantalho, porque agora, no final da peça, ele ganha cérebro, ele pensa e ele gosta de ler, certo? Certo. Então, o Espantalho vai ler notícias do momento. E ele vai dar a opinião dele. Olha aí. Boa. E aí, é uma coisa do ator que interpreta e o Espantalho pode falar o que ele quiser. Então, eu já peguei algumas, já fiz alguns testes e eu gostei. Só estou gravando agora, daqui a pouco está aí no ar. Mas é um projeto notícias, que eu quero. que tipo de notícias você vai selecionar para... Porque como é um público infantil, né? Que tipo de notícia Então, vai... mas você sabe que o teste foi com coisa da atualidade. Por exemplo, eu li das vacinas e eu mostrei para 4 crianças, elas morreram de dar risada. Que legal, velho. Porque eu falei um outro lado do Bolsonaro sobre o porquê que ele não queria comprar vacina. E as crianças rolaram de rir com a minha história. Pô, aí sim. Daqui a pouco vocês vão ver. Eu não falo mal do Bolsonaro nem a favor do Bolsonaro. Eu conto a versão do Espantalho porque que ele não quis comprar vacina. Aí pergunta pro E fala, Espantalho. eu acho que ele está certo. Particularmente, eu acho que o Bolsonaro acertou. Eu também não compraria. E as crianças, quando falam isso, eles morrem. E tem um bordão do Espantalho que é perceba, perceba, perceba. Quando fala isso, as crianças... Eu não sei por quê. Mas as crianças morrem de rir quando fala perceba, perceba, perceba. Depois sou eu que não tenho cérebro. Então, toda a brincadeira dele é em cima
da burrice das pessoas. Porque na hora da peça, os personagens fazem perguntas e ele responde e olha sempre para a plateia e fala, depois sou eu que não tenho cérebro. Então, foi nessa sacada que a criança entendeu que ele pode explicar qualquer coisa. Foi muito eu acho que muito feliz esse menino. Porque acho que eu não teria essa ideia. Eu não teria mesmo. E eu mostrei para ele e ele falou, é isso, tio. É isso. Quantos anos esse menino? 9 anos. 9 anos. 9 anos. E outra coisa, sabe o personagem da Hora do Recreio? Existe aquela criança. Existe? Eu conheci. Hoje ele já é um molecão. Mas existiu. Então foi inspirado. Não foi inspirado, foi uma coincidência eu ter a ideia e me trouxeram o menino. Eu mandei o texto para uma cadeirante ler, para saber se estava dentro do universo dela. Ela falou, Fernando, eu conheço o Roberto. Eu falei, como assim? Ela falou, esse menino existe. E ela trouxe o menino para mim. O menino era a cópia do meu texto. Uma coincidência da vida, não sei te explicar. Então existiu. você não conhecia Não, ele. não. E você fez um texto que tem uma pessoa que tinha essa vida. Sim, eu Pra tava... você ver como existe, né? Existe. Não, assim, claro. Existe. Existe. Mas assim, bateu muito assim com a história eu dele. acho que é uma coisa meio de Deus, assim, porque eu administrava o Teatro da União Cultural e estava tendo uma palestra sobre deficientes. Como tratar um deficiente na sua empresa. E eu estava assistindo. E quando eu assisti, o palestrante falou, imagina como vive uma criança. Quando ele falou, imagina como vive uma criança dentro de uma sala de aula, veio a ideia inteira. Eu saí da sala de apresentação, fui para minha sala e escrevi o texto. O dia inteiro, eu passei o dia inteiro digitando. Aí eu mandei para uma pessoa que é cadeirante e ela falou, eu conheço esse menino. E aí eu não acreditei quando ela levou até o teatro. E agora com o Espantalho é a mesma coisa, foi uma pessoa que me deu uma ideia. Uma criança. Que legal. Caramba. Quando tiver essas peças, avise, porque eu quero. quero levar meu filho. Ah, você tem filho? Tenho sim, Eu filho de tenho um 5 pouquinho anos. também. Ele vai Ele adorar. também, tem 3. Vocês vão, Tenho então, no 3 mesmo dia. crianças. Ele é pai de Pode ir. famílias. Nossa, famílias, né? 3 Mas com a mesma esposa? Nossa, que amor, hein? Foi muito amor, né? Bastante. Não tinha televisão, então aconteceu isso aí, né? Não tinha teatro, né? Não Tinha teatro, tinha nada, né? Tivesse ido levar a primeira nas peças. Deixa pra lá. Tá certo. Fernando, deixa seus recados finais aí. Foi demais sua participação aqui com a gente. Olha, eu quero agradecer primeiro porque é a segunda vez que eu faço um podcast, eu gostei muito dessa experiência, né? Legal. Porque a gente fica bem à vontade. Falando em podcast, você comentou de querer criar um podcast? Ou você Então, vai começar um podcast? Vou fazer um que é explicando o que é fazer teatro para criança. Que Envolve legal, produção, a escrita, a direção, como você levanta, como você escolhe um personagem, porque tem muita gente que procura. Porque como eu faço teatro para criança há 30 e poucos anos, as pessoas têm uma curiosidade como que é. Porque todo mundo fala assim, você ganha dinheiro no teatro adulto, no teatro infantil você não ganha. Então, eu vou fazer uma brincadeira para explicar tudo isso, que eu acho que é interessante. Vamos ver se dá um retorno, se o povo gosta mesmo e depois pede outros episódios. É episódio que fala? Episódios, mas vai ser uma participação só sua, você comentando, falando, ou vai ter convidados? Eu quero trazer convidados, mas pessoas que tenham realmente uma história de teatro, não pessoas que estão querendo... Aleatórias. Que nem, por exemplo, eu queria fazer uma gravação com o Paulino Raffanti, que é um produtor, ele é italiano, mora no Brasil há muitos anos, e ele tem uma peça, o Saltimbancos, que essa peça ficou 32 anos em cartaz, ininterrupto. Como que essa pessoa consegue? Então, eu acho que é uma história muito diferente. Mas gostaria também de trazer uma pessoa que produz para criança... só quando é conveniente a ela, quando ela ganha só dinheiro. Sabe, histórias assim. Sim. Né? Então, eu quero contar um pouco do teatro para a criança, que é muito desmerecido no Brasil. Muito. Não tem o mesmo espaço que o teatro. O teatro já não tem, mas o teatro para a criança é pior. Quem estava levando peças infantis também é o Teatro Corinthians. Antes da pandemia, tinha muito lá também. Bastante, é verdade. Tinha muito lá. Eu nunca fiz lá no Corinthians. Lá eu tive umas temporadas de stand-up lá e eu sempre vi isso. Que legal. Eu nunca fiz no Corinthians. Eu já fiz muitos teatros, mas do Corinthians eu nunca fiz. É um bom teatro, viu? É bom? Bom, muito bom. É isso. Fernando, deixa seu recado final, onde te achar. Bom, o meu Instagram é Fernando Lira, JR, o Lira é com Y, Fernando Lira Júnior. E quem quiser conversar comigo é só aparecer no Ruth Escobar. Boa. E eu queria Rua dos Ingleses. 209. 209. Bela Vista. Uma coisa que eu queria falar, olha, que eu falo em toda entrevista que eu vou, que eu participo de algum debate, alguma coisa assim. Quem nunca foi ao teatro, vá, pelo menos uma vez, para dizer que não gosta. Porque muita gente que não vai ao teatro fala, eu não gosto de teatro.
E por que eu estou te falando isso? Meu pai era contra a minha profissão. Anos e anos me boicotando, até o dia que ele foi ao teatro, me assistir. E meu pai teve uma mudança radical. E aí eu tive tempo ainda de rever isso com ele. Mas meu pai me boicotou de não me dar dinheiro, eu passei fome por causa do teatro, andei muito a pé. E meu pai não me dava absolutamente nada porque ele não queria. Porque meu pai tinha uma visão sobre o teatro. O dia que meu pai foi assistir o Seninha, e depois um espetáculo adulto que eu fiz, meu pai descobriu o que era o teatro. E aí ele falou assim, como eu pude nunca ter ido ao teatro? O teatro é tão bom quanto um jogo de futebol, tão bom quanto um filme, tão bom quanto tantas outras coisas. Mas a gente precisa ter a oportunidade. O Ayrton Senna sempre disse que o que falta no Brasil são oportunidades. E assistir teatro. Ou seja, seu pai era pro teatro assim como você era pro Ayrton Senna. Era. Mais ou menos isso. Meu pai foi assistir o Seninha, obrigado. Obrigado. Só que aí não tinha como ele não ir, porque falava do Ayrton Senna, né? Ele falou, quando eu comecei a fazer o Seninha, ele falou, agora acho que não dá mais para E olha segurar. que coisa engraçada. E olha que coisa engraçada. E olha só, né? Que coisa engraçada. Você que não gostava do Senna, foi fazer o Seninha. Seu pai que não gostava de teatro, foi assistir teatro do Seninha, você fazendo. E mudou tudo. Tem mais um tempinho só para Pode, contar uma história? claro. Quando eu fiz o Seninha, a Brigadeiro Luiz Antônio, eu fiz estreia no Teatro Bibi Ferreira, né? O Sim. Teatro Bibi Ferreira antigo. Eles pararam a Brigadeiro inteirinha para eu descer, chegar com o kart do Ayrton. O próprio kart Sim, que do ele Ayrton, usou, que ele usou. E quando meu pai estava na outra calçada, que meu pai sabia o que ia acontecer, e ele viu eu descendo com o kart do Seninha, meu pai falou que ele não estava acreditando no que ele estava vendo. Quantas pessoas desejaram estar dentro do kart do Senna? Do kart do Ayrton do próprio, Senna. não é réplica. Aí quando eu desci, tirei o capacete, foi aquela multidão de jornalista, de fotógrafo, polícia, porque estavam me escoltando. Meu pai falou, quem é esse cara? Meu pai falou isso para mim. Quem é esse cara? Aí, por um momento, ele olhou para ele mesmo e disse, é o seu filho, não tem mais como segurar. Aí ele mudou o jeito dele. Quando ele entrou na peça e me viu cantando ao vivo, com uma banda, ele falou, aonde que eu estava que eu não vi que meu filho faz tudo isso? Porque imagina, um nordestino que veio de Pau de Arara, ignorante, trabalhando no comércio, vendo um filho que canta e dança. Quando? Que curso que ele fez? De onde que ele tirou? Então, eu acho que a minha passagem pelo Seninha foi justamente para dar uma quebrada no meu pai. Não foi nem para eu fazer a peça. E funcionou. Muito. Que legal, Muito. né? Mais uma pessoa convertida. É. Tá certo. Fernando, obrigado pela sua participação. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo espaço. Aí, estreou aí com a gente aí, beleza? E é isso aí, galera. Estive aqui com o Fernando Lira Júnior, aqui no podcast de Passa Ideia. Passamos uma ideia muito bacana. Então, lembre-se de sempre comentar, deixar seu comentário, deixar o seu like, inscrever-se e também ativar o sininho para você receber as notificações cada vídeo que é postado aqui no canal Passa Hora. Lembrando que tem a caneca do Passa Hora para você adquirir, tem link aqui na descrição do vídeo. Fechou? Então, até um próximo vídeo. Um abraço para os parceiros Loja Torcedor 12 e também Estúdio Sala 51. Eu sou o Júnior Soares, este é o canal Passa Hora. Até o próximo vídeo e fui. Foi. Que legal. Adorei. Muito bom. Foi top. Foi uma conversa bem Fala legal. demais, né?